Já imaginou fazer uma capa de almofada em macramê maravilhosa com os nós super visíveis utilizando barbante espesso 48 fios? Eu sou Fer Campelo e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer aí na sua casa esse mesmo modelo de capa de almofada. Aproveite e já se inscreve aqui no canal para aprender outras peças de macramê. O tamanho final dessa capa de almofada ficou com 38 centímetros de altura por 38 centímetros de largura. Já o tamanho da aplicação em macramê ficou com 38 centímetros de largura, de lá até aqui, por 28 centímetros de altura de uma franjinha a outra. Isso vai depender do tamanho da franja que você fizer para sua capa de almofada, que pode ser maior ou menor, a depender do seu gosto. Para fazer essa peça, você vai precisar de uma capa de almofada já pronta, porque depois nós vamos prender, nós vamos costurar a aplicação de macramê nessa capinha aqui. Você pode comprar uma pronta ou pode pedir para alguém fazer. Essa daqui quem fez foi a minha mãe, porque eu não sei costurar. Então ela comprou um tecido de algodão cru e fez essa capa para mim com 38 centímetros de largura por 38 de altura, já com o zíper aqui atrás, toda bonitinha, tá? Então você vai precisar de uma capa como essa. Você vai precisar também de um rolo do barbante espesso 48 fios na cor cru. Você não vai usar ele todo, tá? Mas para garantir que você consiga fazer a capa, você precisa ter pelo menos um rolo. Além disso, você vai precisar de tesoura, fita métrica, uma escovinha para desfiar as franjas, pode ser essa daqui que você encontra em pet shop, ou então um pente fino. Você vai precisar de agulhinha, qualquer agulhinha, tá, gente? Que seja de uma cor parecida com o fio que você for utilizar. E você também vai precisar de alguns alfinetes que vão te ajudar na hora de costurar o macramê na capa de almofada. Para começar a trama de macramê, eu vou prender aqui nessa arara de roupa 20 pedaços do espesso 48 fios, cada pedaço com 2,5 metros. E eu tô prendendo direto na arara de roupa, como vocês podem ver, você pode prender num cabide, num cabo de vassoura, só para fazer a trama mesmo. Depois a gente vai retirar ela daqui dessa estrutura. Para prender o fio com o nó de montagem, você vai pegar um de cada vez, tá? Vai juntar pontinha com pontinha do mesmo fio, faz assim, para dobrar ele ao meio. Então vai ficar aqui essa alcinha do outro lado, você vai passar essa alça de frente para trás, abrir o espacinho, ó, só jogar de frente para trás, abre o espacinho e puxa as perninhas aqui por dentro. Aí você acomoda ele aqui do lado, sem ficar muito espremido um no outro, tá bom? Deixa um espacinho entre um e outro. E você vai repetir o mesmo processo com todos os fios. Então, esse aqui já estava dobrado ao meio, eu passo a alcinha por cima e para trás, puxo aqui por dentro. Você vai repetir o mesmo processo até que você tenha 20 pedaços de fios presos aqui na estrutura. Antes da gente começar a fazer a trama, eu gosto de marcar aqui uma distância para fazer o festone na linha reta certinho, tá? Então, eu vou vir aqui com a trena, marcar aproximadamente 8 centímetros e eu vou colocar aqui um pedacinho de fita adesiva, tá? Então, seguro aqui certinho onde está os 8 centímetros. Venho com um pedaço de fita adesiva. Estou usando fita crepe porque ela agride menos o fio. Coloco aqui em cima dos 8 centímetros. Então, eu sei que a parte de baixo disso daí já é os 8 centímetros. Essa marcação é opcional. Se você quiser, você pode deixar sem, tá bom? E eu vou manter esse mesmo padrão para ter uma linha reta, eu vou marcar mais alguns pontos de referência para depois eu juntar uma linha reta, tá? Então, eu vou vir aqui em outras partes dos meus fios e marcar a mesma altura, 8 centímetros, seguro aqui embaixo, coloco a fitinha para marcar. Então, eu vou fazer mais 3 pontinhos de referência aqui do lado, dessa mesma forma, tá? Um do lado do outro. Aí, depois que eu faço esses pontos de referência, eu venho com a fita crepe mesmo, um pedaço maior, ó. Puxo aqui um pedaço maior e vou passar por cima de todos esses pontos, que foram minhas marcações, para formar uma linha reta. Aí agora eu vou pegar um pedaço do espesso 48 fios com aproximadamente 50 centímetros. No total você vai precisar de 4 pedaços de 50 centímetros, tá? Vou amarrar aqui uma das pontas com um nozinho, qualquer nozinho que depois a gente não vai usar ele é só para evitar que o fio guia entre, né, no festonê. Então a gente vai utilizar ele como fio guia para fazer o festonê aqui embaixo. Eu vou só amarrar aqui em cima para me ajudar a fazer os primeiros nós, para ficarem retinhos. Passo meu fio guia aqui na frente, pego o primeiro fio, que tá lá atrás, e faço um festonê, ó. Faço uma volta por cima do fio que tá na minha mão direita,
arrumo a voltinha embaixo da fita e completo o festonê fazendo uma segunda volta, ó. Então, sempre passo por cima, fazendo uma volta por cima do fio guia e acomodo esse nozinho. Arrumo ele bem direitinho para ficar reto. Vou pegar o próximo fio, vou fazer também o festonê. Ó, faço 2 voltas para cada nó festonê. Feito o nó festonê com esses 2 fios, você pode soltar o fio guia lá de cima, tá? Não precisa deixar ele preso mais. E você vai puxar um pouquinho até ficar mais ou menos 1, 2 dedinhos de sobra do lado esquerdo para você ter comprimento de finalizar a peça, tá? Então, confere aqui se tem um pouquinho de sobra, uns 2 dedinhos. E você vai dar continuidade na linha de festonê. Então, você vai pegar o próximo fio aqui atrás, pega o próximo e faz 2 voltinhas em cima dele, tá bom? Você vai repetir esse processo até todo o comprimento da peça. Então, sempre faz a voltinha, ó. Se puxar demais o fio guia, tem problema, você pode ajustar. Vai pegar sempre o próximo e repetir até que você tenha uma linha completa de festonê aqui embaixo. Depois que você fizer a sua linha completa de festonê, pega a sua fita métrica e confere o comprimento que ficou essa linha de festonê, tá? Veja se ele está do tamanho da largura da sua almofada. O meu aqui está com quase 38, bem pouquinho menos que 38 centímetros de largura. O ideal é que essa linha fique do tamanho da capa de almofada ou um pouquinho menor. Se ela ficar maior, mais larga, vai puxando os nozinhos festonês para juntar um pouco mais até que ela fique da largura da sua capa de almofada ou um pouquinho a menos, tá? Nunca que ela fique um pouco maior que o tamanho da capa de almofada. Por enquanto, você não precisa se preocupar com o acabamento dessas extremidades do fio guia, deixa assim, tá? Para a gente fazer as tramas, para caso a gente precise fazer algum ajuste. E aí você pode retirar a sua fita adesiva, caso você tenha utilizado. A gente não vai mais precisar dessa marcação aqui em cima, então pode tirar tudo para fazer a trama de macramê. E agora nós vamos fazer nó duplo aqui embaixo. Então eu vou pegar os 4 primeiros fios, tá? Deixo 2 ali no meio e um em cada mão, desse jeitinho. Com a minha mão direita eu puxo a perninha aqui por baixo da mão esquerda, deixo esse espacinho. O fio que já estava na minha mão direita passa aqui pela frente, vai por baixo, por trás de tudo e sai nesse espaço. Aí eu levo esse nozinho aqui para cima, sem encostar lá no festonê. Não precisa encostar, senão você vai estragar essa linha reta. Ela vai começar a ficar deformada. Então, deixa ele pertinho sem encostar e completa o seu nó duplo. Então, eu vou fazer aqui de novo, ó. Pego 4 fios, passo da esquerda por cima do da direita. E agora eu faço o contrário. Dobro da direita e passo da esquerda lá atrás, completando um nó duplo. E eu vou repetir esse processo um do lado do outro, tá? Sempre eu pego 4 fios, faço um do lado do outro até chegar ali no final da minha aplicação de macramê. Depois que você fizer todos os seus nós duplos, você vai pegar mais um pedaço de 50 centímetros para usar como fio guia, faz o nozinho na ponta. Eu vou prender ele aqui, ó, com um prendedor de roupa mesmo, só para me ajudar. E agora eu vou fazer uma outra linha de festonê aqui embaixo. Então, eu passo o meu fio guia aqui na frente, pego o primeiro fio e faço festonê nele, ó. Aí, organiza ele certinho para ele não ficar também tão colado no nó duplo. Deixa um espaço mais ou menos como você deixou aqui em cima, tá? Sem ficar muito apertado, embaixo, né, do nó duplo. Faz aí o seu primeiro nó festonê, pega o próximo fio, faz mais um nó festonê, sempre cuidando para ele ficar na horizontal, bem retinho. E aí você pode soltar aquela pontinha, dar uma puxadinha para deixar só um excesso. E aí você vai repetir o processo até o final, tá? Fazer uma linha de festonê. Cuida só para você manter ele retinho, né? Agora vai se guiando pelos nós duplos, que você vai conseguir deixar ela mais ou menos retinha. Vai observando também se ela fica da mesma largura que a de cima. Se for necessário, você pode terminar ela e conferir com a fita métrica também, de novo, tá? Para que todas as suas linhas de festonê horizontal estejam da mesma largura, não estejam uma menor que a outra. Eu vou só repetir esse mesmo processo até chegar no final desse comprimento, tá? Então, eu vou sempre organizando, conferindo se está retinho e ajustando os meus nós.
Agora, nós vamos fazer um outro desenho aqui embaixo, também com o nó festonê, e para cada padrão nós vamos precisar de 8 fios, tá? Então, eu conto aqui 4 para um lado, 4 para o outro, né? 4 perninhas. Esses do outro lado a gente não vai usar, então eu pego o próprio fiozinho da peça e amarro, só para eu não me confundir. Para começar o desenho, nós vamos trabalhar primeiro com esses 4 fiozinhos da esquerda. Esses aqui eu separo lá para cima para não me confundir também. Esse primeiro fiozinho vai ser o fio guia, onde a gente vai fazer o festonê por cima dele com esses fios que estão aqui atrás. Então aqui eu vou passar o meu fio guia, deixando ele num desenho diagonal com uma distância de um dedo, não muito mais baixo, tá? Então deixa ele na posição com mais ou menos um dedo de distância. Pega o primeiro fio e faz o nó festonê. Aqui você precisa ter cuidado para não apertar muito esse primeiro nó, senão, se você apertar muito, ele vai deformar a linha horizontal de cima. Então, deixa uma folguinha aqui no canto, mantém o seu fio guia na direção certinha diagonal, pega o próximo fio e faz o festonê. E de novo com o terceiro fio que está aqui atrás. Agora eu vou mudar de fio guia. Eu vou pegar esse primeiro aqui de cima, ele vai ser o fio guia, eu vou fazer festonê com todos esses, inclusive esse que acabou de ser fio guia na fileira de cima, tá? Então, eu passo ele aqui na frente dos 3 fios, pego o primeiro lá de cima e faço festonê. Tenta fazer uma fileira bem abaixo da outra, tá? Para não ficar muito espaço entre a fileira de cima e a de baixo. Então, vai acomodando bem abaixo. Pega esse último fiozinho e faz o festonê também. Agora eu vou pegar aqueles 4 fios que eu tinha separado e vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? Então eu vou pegar esse primeiro fio para fazer a descidinha, ó. Pego o primeiro, ele vai ser o fio guia, passo aqui na frente, como se ele fosse se encontrar com esse desenho que tá do outro lado. Então posiciono ele para se encontrar, pego o primeiro fio lá atrás e faço o festonê. De novo, aqui você tem que ter cuidado para não apertar, senão você vai estragar a fileira de festonê de cima, tá? E aí você vai pegar um por um desses fios e repetir o mesmo processo, sempre conferindo se o fio guia tá aqui certinho na posição para se encontrar com o X, né, ali do lado. Então, completei aqui. Pego o meu próximo fio, e ele vai ser o fio guia, eu vou fazer o festonê com esses 3 fiozinhos. Então, pego aqui o primeiro, faço o festonê, e vou repetir o processo com os demais fios. E agora nós vamos unir essas duas descidinhas aqui no meio, tá? Então, eu pego o fio guia que tá saindo dessa linha de festonê, cruzo aqui na frente, ó. E eu vou fazer o festonê com todos esses fios que estão atrás. Então, eu venho assim, como se fosse uma linha reta, posiciono ele em linha reta. Não faz assim nem assim, tá? Mantenha o seu fio guia reto, pego o próximo fio e faço festonê. Agora é só repetir a mesma coisa com os outros 3 fiozinhos, tá? Sempre cuidando para ficar uma linha mais retinha, tá? Então, vai arrumando e fazendo festonê. Vou contar aqui, ó. Vou dividir aqui e contar. 1, 2, 3, 4. E esse quarto fio vai ser o fio guia para fazer o festonê aqui embaixo de novo. Então, o mesmo processo que você já conhece. Sempre mantendo a fileira de baixo bem próxima à fileira de cima. E aqui eu pego esse fio que vem em linha reta, ó. Vem descendo aqui, então eu conto 1, 2, 3, 4. Esse quarto vai ser o fio guia para fazer essa descidinha. Eu vou sempre fazendo o nó festonê até chegar ali embaixo, mantendo ele retinho para deixar a mesma proporção dos dois lados. E é só repetir o mesmo processo, tá? Completa essa linha, pega o primeiro fio que sai lá de cima e faz mais uma linha de festonê até embaixo. E eu vou repetir esse mesmo processo com todos os outros fios, tá? Então, solto aqui, vou separar 8 fios, né? 4 para cada lado. Esses outros eu amarro, porque eu não vou utilizar agora, e vou repetir esse mesmo padrão com esses 8 fios. Vou separar esses 4 aqui que eu não vou usar agora e vou repetir o padrão aqui. Então, você cuida só para ter a mesma distância, tá? Para esse padrão não ficar muito para baixo. Então, vai controlando aqui de um lado para o outro, tá? Pega o seu fio guia, posiciona de um jeitinho que você acha que fique na mesma altura que o do lado. E você vai repetir esse mesmo padrão, tá? Vai descer essa linha de festonê
depois pega o primeiro fiozinho lá de cima e faz uma linha abaixo. Você vai repetir exatamente igual a gente fez ali do lado. É só ir repetindo o mesmo padrão, sempre cuidando para ter a mesma distância, tá? Para não ficar um muito diferente do outro. Repete isso com todos os fios até que você tenha 5 padrões iguais a esse aqui. Prontinho, depois de fazer os 5 padrões, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui em cima. Então, você vai pegar mais um fio de 50 centímetros, fazer o nozinho na ponta, prender ele aqui, para fazer uma linha de festonê aqui embaixo. Então, vou pegar o meu prendedorzinho de roupa e vou prender bem aqui pertinho, ó, nesse padrão aqui de cima. Pego o meu fio guia e eu vou fazer uma linha de festonê horizontal aqui. Vou fazendo devagarinho para organizar, para deixar sempre essa linha o mais reta possível. Ó, vai observando, vai arrumando o que precisa ser arrumado. Sempre conferindo se essa linha tá o mais reta possível, tá bom? Fiz aqui o festonê com esses 3 fios. Vou soltar essa pontinha, puxar um pouco o meu fio para eu conseguir fazer até o final. E eu vou repetir a linha de festonê horizontal até chegar lá do outro lado. Bom, então agora nós vamos apenas repetir aquilo que a gente já fez ali em cima. Vai ficar igualzinho em cima e embaixo, tá? Então, eu vou pegar todos esses fios e fazer o nó duplo, um do ladinho do outro daqui até o final. E depois eu vou passar mais um fio guia e fazer mais uma linha de festonê horizontal. Exatamente como a gente fez aqui em cima. Prontinho, ó. Como vocês podem observar, ficou exatamente igual em cima e embaixo, tá? Do mesmo jeitinho. E agora nós vamos fazer o acabamento do fio guia, que fica aqui do lado. O acabamento vai ser exatamente igual de um lado e do outro, tá? Com todas essas pontinhas que sobram atrás, na pontinha da linha de festonê, na verdade. Então, vou cortar aqui bem rente. Por enquanto, você não mexe em mais nada aqui, senão você pode desmanchar o seu nó festonê. E aí, a gente vai passar um pouquinho de cola, ó. Aqui eu estou utilizando cola de silicone, pode ser cola de silicone ou cola para tecido, resistente à água. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou espalhar ela pegando a parte que eu cortei e pegando um pouco o nó de festonê também, tá? Para evitar que ele se desmanche. Então, passa cola, vem com a pontinha do dedo e espalha bem. Eu vou mostrar depois de pertinho como é que eu fiz, tá? Vou mostrar aqui de novo. Olha só, então, para vocês verem de outro ângulo. Eu corto bem rente com o nó festonê, não mexo em mais nada para esse nó não se desmanchar. Venho com a minha cola. Opa, deixa eu apertar aqui um pouquinho mais, tá difícil de sair, mas eu vou passar essa colinha aqui, ó, gente. Observe que eu tô passando aonde eu cortei e também um pouquinho ali em cima do festonê, tá? Pra gente selar bem. E aí eu vou passando o dedo, espalhando bem essa cola, ó. Passo em cima do festonê também, para deixar tudo bem certinho. E eu vou repetir esse processo com todas as pontas, essas pontinhas que estão para a lateral, tá? Repete tudo com todos os fios guias. Agora nós vamos retirar, né, esse trabalho de macramê, tirar ele daqui da nossa estação de trabalho. Então, a gente vai cortar ali em cima. Olha só, para vocês verem como que eu faço. Para cortar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o seu nó de montagem, passar a tesoura aqui por dentro, ó, desse risquinho, tá vendo esse risquinho? Passa a tesoura aqui por dentro e corta. Vou mostrar aqui de um ângulo diferente, ó, gente. Eu sempre passo a tesoura aqui por dentro. Pego só esse fio que tá na frente, tá? Só essa voltinha a gente vai cortar. Então, encaixa bem a tesoura e corta. E você vai repetir isso com todos os fios até você conseguir retirar essa aplicação da sua estação de trabalho. Prontinho, então aqui eu peguei a minha capa de almofada, ó. Ela já tá com o zíper, tá toda prontinha. E você vai prender a sua aplicação de macramê pelo lado certo dela, tá? Então, define aí qual é o lado que vai ficar certinho. Eu vou deixar o zíper na horizontal e vou prender a minha capa assim, ó. Vamos colocar ela aqui em cima para tentar centralizar. Então, vai conferindo se está a mesma distância em cima e embaixo, se está retinha. Então, eu vou marcar aqui a distância, ó, da minha aplicação até o final da almofada, dá quase 10 centímetros.
E aqui dá um pouquinho mais. Então, eu posso subir um pouco mais ela. Eu vou tentar deixar com 10 centímetros de distância, tanto em cima quanto embaixo, tá? Daqui do festonê até a extremidade da capa de almofada. Tá com 10. E com 10. Depois que você posicionar bem, é interessante que você prenda com alguns alfinetes nessa posição, para você não ter que ficar ajustando toda hora. Então, eu vou pegar aqui, ó, um alfinetinho e passar na lateral. Passa aqui assim. Aqui também. Vamos colocar mais uns aqui, ó. Na extremidade. Se você quiser, você pode colocar mais alguns aqui no meio também. E nós vamos começar a costurar por aqui, que é a parte que está mais perto do zíper, aqui da parte de trás, tá? Primeiro você vai abrir o zíper, porque você vai precisar costurar com... sem pegar as duas partes do tecido, né? Pegando só uma parte do tecido. E assim, gente, eu não sou uma boa costureira, tá? Então eu vou fazer do jeito que eu sei, do jeito que eu consigo. Se você tiver uma ideia melhor, um jeito melhor de costurar, faça do seu jeitinho. Ou se você preferir, você pode levar para uma costureira profissional fazer essa parte para você, tá? Terceirizar. No caso, eu não vendo capas de almofada, mas se eu fosse vender, eu terceirizaria. Eu levaria essa parte para uma costureira fazer certinho. Mas como eu tô aqui tentando ensinar para vocês, eu vou ensinar do jeito que eu faço ou do jeito que eu faria, tá? Se fosse eu mesma fazendo. Então eu vou pegar aqui uma agulha normal com linha, uma linha branca, ó. Na verdade ela é uma linha bege, bem parecida com o espesso cru. Vou passar a agulha aqui por dentro. A gente vai costurar sempre pegando só essa parte de fora a gente não pega, tá? Quase não vai dar para vocês verem, mas eu vou passar aqui por dentro. E vou em cima do pestonê, ó. Passo, passo lá para dentro. E aí eu vou fazendo esse zigue-zague. Passo de novo de dentro para fora. E lá para dentro. Então, é basicamente isso que eu vou fazer, tentando deixar uma pequena distância entre um lado e o outro. Opa, entre uma agulhada e a outra, né? Para ela ficar bem presinha. Ó, mostrar para vocês, ó, como aqui já tá ficando preso, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer até o final, cuidando sempre para conferir se tá retinho, se não soltou nenhum alfinete, se não saiu do lugar, tá? Então eu vou repetir esse mesmo processo até o final dessa linha festonê. Vou virar aqui na parte de dentro, ó, como que tá ficando aqui dentro, tá? E aqui eu vou fazer um arremate, então vou passar por aqui, faço um nozinho e faço mais um. Ó, passo por dentro dessa alcinha. Eu vou fazer 3.
Porque eu não confio muito na minha costura não, viu, gente? É bem amadora. Aí corta esse excesso, coloca mais linha na agulha e recomeça até você prender toda essa extremidade. Bom, pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu costurei nas duas extremidades. Costurei aqui embaixo, do mesmo jeitinho que eu ensinei, e aqui em cima, que foi por onde eu comecei, vocês viram o início. Então, aqui ainda ficam uns espaços meio soltos na lateral, tanto de um lado quanto do outro. E aí eu vou costurar aqui também, para ficar um acabamento melhor. Então, coloquei aqui mais um pouquinho de linha, né? Fiz um nozinho na ponta. Eu vou vir bem por aqui, ó. O primeiro ponto eu vou passar aqui, ó, por baixo do macramê mesmo, ó. Vou lá atrás do macramê e passo, para ficar um nozinho escondido lá atrás. E eu vou costurar assim por fora mesmo, tá? Vou aproveitar que aqui na extremidade tem a costura certinho da almofada, então eu vou sanduichando assim e vou pegando a costura, ó. Passo bem no meio da costura da almofada, da lateral da almofada, e vou fazendo o zigue-zague aqui por cima, assim, eu não preciso passar o dedo por dentro da almofada lá, tá? Então eu vou costurar toda essa extremidade, depois eu faço um arremate escondidinho por baixo do macramê mesmo. Vou fazer isso de um lado e do outro. Então, vou só repetindo esse zigue-zague, ó, tô passando até por dentro do barbante mesmo, juntando com a almofada, vou fazendo até chegar aqui em cima. E aí, conforme eu vou chegando ali perto da primeira costura que eu fiz, né, que foi aquela primeira linha de festonê, eu já vou encerrando, fazendo os nozinhos de arremate do mesmo jeito, tá? Passo pra frente e pra trás e passo a agulha por dentro de uma alcinha. Então, olha só, como aqui já ficou bem presinho desse lado, né? Não ficou aquele vão solto, tá vendo? E agora eu vou repetir a mesma coisa para esse outro lado. Então, só fazer esse mesmo processo. Prontinho, ó, já costurei dos dois lados, ficou bem presinho. E agora eu vou só alinhar aqui as franjas para a gente cortar a franjinha do tamanho final. Você pode fazer essa franja do tamanho que você quiser. Você pode deixar ela do tamanho da capa de almofada, ou você pode deixar ela mais comprida, ou até mesmo mais curtinha. Faça o corte do tamanho que você quiser para sua almofada. Eu gosto de, antes de mais nada, ó, cortar os fios acompanhando o tamanho da capa de almofada. Então, vou só me guiando, né? Dá para ver a capa de almofada ali embaixo. Eu vou cortar dos dois lados, até rentinho, até onde acaba a capa de almofada, para depois fazer os acabamentos. Depois de cortar, eu coloco aqui o forro, né? O enchimento da minha almofada, né? Para ela ficar fofinha. Eu vou colocar tudo certinho, só para eu ver o tamanho da franja, se tá tudo certo, e dar uma olhada se eu quero deixar ela mais comprida ou mais curta. Então, coloco o forrinho, ó. E olhando assim, eu acho que eu vou querer deixar a minha quase do tamanho da capa de almofada, mas dá para vocês terem uma ideia aqui, ó, uma franja mais comprida, ou se você quiser, você pode fazer uma franja mais curtinha. Ó, fica bem bonito, fica uma almofada bem despojada, bem molinha, bem bacana mesmo. Então aqui eu já tirei o enchimento, porque eu coloquei ele só para ver mais ou menos o tamanho da franja que eu queria. E eu vou cortar um pouco menor. No meu caso, eu preferi cortar um pouco menor, então eu vou cortar assim no olho mesmo, tá? Se você quiser, você pode passar a fita crepe também, ajuda bastante a cortar do mesmo tamanho. Eu vou deixar uns 3 dedinhos de largura, mais ou menos. Eu vou fazer essa mesma medida dos dois lados, então vou só cortando aqui as franjinhas. Lembrando, gente, que não existe regra, você pode cortar do tamanho que você quiser. Fica bem bonito ela maior ou ela menor. O interessante é que você faça de acordo com o seu gosto. No meu caso, eu quis fazer ela um pouco mais curtinha aqui, mas ela compridona também fica bem legal. Bom, depois de cortar dos dois lados, no meu caso, eu vou querer desfiar essas franjas, não é uma regra, você pode deixar assim também, tá? Como eu vou desfiar, eu vou pegar um pedaço de papelão e colocar aqui por baixo da franjinha para eu proteger tanto a capa de almofada quanto a mesa. E eu vou usar essa escovinha aqui, que é uma rasqueadeira que você encontra em pet shop, e eu vou desfiar da pontinha até lá em cima, tá? Se você não tiver essa escova, você pode usar um pente fino, mas eu gosto dela porque ela ajuda a desfiar bem rápido, como você pode ver aqui no vídeo. Então, eu vou sempre desfiando, ó, de baixo até em cima para desembaraçar todos esses fios. E eu vou fazer isso por todo o comprimento da franja, tanto desse lado quanto do outro. Ó, então aqui eu já desfiei todo esse lado da almofada. Eu vou aproveitar e acertar essas pontinhas. Aí eu venho com a minha tesoura e de novo eu vou na loucura aqui, só no olhômetro mesmo. E vou
cortar essas pontinhas tentando deixar o mais retinho possível, né, o mais certinho possível. Quando a gente desfia, o fio ele fica mais comprido do que era antes. Você pode ver aqui no vídeo que desse lado está mais comprido que o lado esquerdo. Então, agora que eu estou deixando realmente com 3 dedinhos de largura. Eu vou repetir esse processo até ali em cima. Quando eu terminar de cortar desse lado, eu vou desfiar o outro lado da almofada e cortar novamente nessa mesma medida. Prontinho, aqui eu terminei, já coloquei o meu enchimento e ela fica assim, maravilhosa. Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar se ela pode ser lavada. Ela pode ser lavada, porém com uma lavagem delicada, tá? Então, como ela foi costurada à mão, ela é feita de nós, ela é super delicada, o ideal é que você lave ela à mão. Então, daí você vai tirar, né, o enchimento, colocar essa capa de almofada de molho num balde com água e sabão neutro bem diluído. Por que que você tem que diluir? Porque dependendo da cor do sabão, ele pode vir a manchar essa linha que é clarinha. Então, coloca água e sabão ali, de preferência sabão líquido, neutro, sabão de coco, por exemplo. Mistura bem aquela água para diluir bastante o sabão, coloca a capa de almofada de molho, dá umas mexidinhas e espreme. Você não deve esfregar ela com a mão, tá? Você deve ir espremendo para manter ela bem bonita. Depois você enxagou bem, espreme, não torce, tá? Deixa secar a sombra e essas franjinhas delicadas, essas franjinhas desfiadas, podem ficar um pouco bagunçadas. Aí depois que secar é só você pentear de novo e dar uma paradinha se for necessário. Mas é esse o cuidado que você precisa ter, tanto você quanto a sua cliente. Então ela pode ser lavada, porém ela precisa de um cuidado mais delicado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial. Aproveita para se inscrever aqui no canal e no meu canal também, Fer Campelo Macramê, para você acompanhar todos os meus conteúdos relacionados ao universo do macramê. Te vejo no próximo vídeo.